E a gente tem a revelação do que é fé lá em Hebreus. Até então a gente ouve falar de fé aqui, ali, acolá, mas a revelação, o conceito do que é fé foi escrito em Hebreus. E a gente começa em Hebreus 1. Eu que vou passar aqui ou você que vai passar aí? Sou eu aqui? Cara, me ajuda aqui então. Sabe que me botaram para passar o duelinho. Eu falei, não consigo nem passar o meu. Hebreus 1. Vamos lá? Não está indo? Hebreus 1 diz o seguinte. Enquanto vai ali, puder alguém ajudar ali na... Hebreus 1 diz o seguinte, é o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês aqui. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é o primeiro conceito. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Passa para mim, por favor. Quando a gente pega essa frase, a cada uma frase, cada texto desse aqui, eu coloquei uma definição. A fé é o firme fundamento, ou seja, grava isso, a gente vai falar muito disso nessa pregação. É a certeza, a firmeza, a solidez de um pensamento que se converte em ações condizentes com o que você crê, onde só encontramos resultado quando estivermos 100% preenchidos dessa convicção. Anota isso, isso é fé. Não adianta você achar que você vai alcançar resultado diante de Deus com 99%, não vai achar. Não vai achar. A grande questão é que a gente pega o nosso conceito aqui do mundo, que às vezes a gente consegue, né, produzir um show, resolver uma coisa no trabalho, com o nosso casamento, às vezes meia boca, essa é a verdade. Com 90%, 95%, cara, dá um jeito, empurra aí e faz o negócio acontecer. Mas com Deus, Deus não funciona desse jeito. Então você quer pegar o teu conceito linear e botar para o conceito vertical. E isso não funciona com Deus. A fé é a certeza. Certeza é 100%. Certeza é 100%, certeza não é 99%. Então, a única forma de você agradar a Deus é através da fé. E fé é a certeza. Gravem isso a gente vai falar muito desse conceito daqui para frente. Como disse o Elinho, vamos fatiar o bife, né? Vamos fatiar devagarzinho aí. Segundo conceito, Hebreus 11:3. Eu pulei o 2, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não se vê, ou seja, daquilo que não é aparente. Passa para mim, por favor. A fé não se trata de vista. Preste atenção nisso. Porque se você tiver que ver, não é fé, é constatação. Se você tiver que ver, aquilo que Deus te prometeu, não é fé. É constatação, eu constato, isso aqui é madeira, isso aqui é PVC, isso aqui é plástico, então estou constatando apenas. Só que Deus não nos chamou para andar por vista, Ele não chamou para você andar por constatação, se não é fácil, aí não é fé. Ele te chamou para você crer, quando de alguma forma Ele fala o seguinte, ó, eu já dei o decreto no mundo espiritual, eu só preciso que você dê o primeiro passo, na compra da tua casa, do teu carro, da tua empresa, seja onde que for, porque você está balizado, não naquilo que é constatação, mas naquilo que eu falei. Tá? Terceiro conceito, vamos lá? Hebreus 11:6, eu pulo mais um pouquinho e vem dizer, ora, sem fé é impossível, por isso que fé não é 99%, é 100, ou é 100 ou não é nada, é a certeza, é a solidez de um pensamento. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe, que é galardoador do que os buscam. A fé é a única coisa que o homem pode fazer e deixar Deus feliz, a única. Ainda botei esse risinho do lado. Não é a quantidade do teu dízimo, não é a quantidade do que você serve aqui. Eu brinquei, né? Porque às vezes aparece aqui uns camisa 10, que quer ser camisa 10 e faixa. Eu estava pregando isso para os nossos líderes há uma semana atrás. Que quer ser camisa 10 e o faixa. Quer ser mais do que todo mundo. Ele trabalha mais do que Deus, Jack. Jesus fala o seguinte, cara, até hoje meu pai trabalha, só que eu encontro às vezes pessoas que chegam nessa igreja que aqui não vai cantar de galo, cara. Aqui não vai cantar, porque o 10, mulherada, você sabe o que é o 10 e a faixa? Levanta a mão quem sabe, é a mulher que sabe o que é 10 e faixa, que eu estou falando. Caramba, nenhuma? Não, sabe, não. 10 e faixa é o seguinte, é o cara mais importante do time do futebol. É o cara que está ali no meio articulando tudo.
fazendo. Ele monta um time, ele que de alguma forma, em faixa, ele é o capitão, faixa porque ele é o capitão, é ele que vai falar com o juiz, é ele que vai comprar a tua briga, é ele que vai fazer a bola rodar para chegar na cara do gol e você só empurrar. E esse 10 aqui na Ser Igreja se chama Jesus Cristo. E quando a pessoa vem dessa forma para cá, o Espírito Santo mesmo faz o seguinte: meu filho, aqui não é o teu lugar, porque aqui quem aparece sou eu e mais ninguém. Quem aparece aqui sou eu, mais ninguém. Então é a única coisa capaz de fazer você, de alguma forma, estar perto de Deus, é a tua fé. Então Elim falou uma coisa que mexeu muito comigo. Cara, Rafael falou para a igreja, não é o que você faz, é o que você vive. Com Deus não é o que você faz, é o que você vive. Com Deus é o que você vive, não o que você faz. O que você faz é questão de galardão que você vai receber depois, quando você estiver no céu. Para aqui é o que você vive, como está o teu coração. E esta me faz aprender a viver fora do Cronos. Cronos é o tempo que você vive aí, ó, no teu cronômetro. Desse tempo angustiante que você e eu vivemos, acelerado. WhatsApp, YouTube, iFood. E isso entra, sem você perceber, dentro do teu cérebro. E joga contra Deus e com toda a coisa que Deus coloca em fim do tempo, da fé. Anota o que eu vou te dizer. Se você quiser viver uma vida vitoriosa, você vai precisar sair do Cronos, do teu tempo, e entrar no Kairos dele. Kairos é o tempo de Deus. Não sei se você sabe, aí, a galera que está visitando a gente, para Deus não existe cronômetro. Dias, anos, ele conta isso na Bíblia, porque o homem funciona desse jeito. Mas ele está acima do Cronos, ele vive no Kairos. Então, para você viver uma vida de fé e alcançando o resultado, você vai precisar sair do Cronos. Você tem que descansar e entrar no Kairos dele. E isso significa abrir mão. Abrir mão daquilo que você acha que é certo, abrir mão daquilo que você acha que de alguma forma vai te conduzir, que você está no controle de tudo. E isso significa abrir mão. Será que a gente está disposto a viver isso? É difícil, hein? Hã? Será que estamos dispostos a viver isso? Será que realmente a gente está disposto a viver isso? Sair do nosso tempo e entrar no tempo dele? Entrar no descanso dele? Olha que legal isso aqui. Lucas 18:8. Digo-vos, então foram 3 conceitos, depois eu vou jogar lá no grupão lá para vocês pegarem, para vocês mastigarem isso aqui durante a semana. Isso que a gente vai começar a falar aqui vai mudar para sempre a vida de vocês, porque mudou a minha. E vocês vão entender no decorrer. A gente está aqui para ajudar vocês. A gente não está aqui para ser melhor, a gente está aqui para ajudar, para passar aquilo que a gente viveu e poder falar assim, ó, vem junto que dá certo. Vem junto que dá certo. É o que o Nesias colocou ali, ó. Eu dou dízimo, eu oferto, eu participo da finança, eu tenho visto o resultado. Só que não colha os teus frutos através da minha plantação. Tenha você plantado. Planta você para ter a tua experiência com Deus. E é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente faz a cada domingo. Fortalecendo a fé de vocês. Ouvir o Cristo. Olha o que Jesus vem falar aqui. Ele pega isso aqui depois ele conta uma parábola, né, de uma mulher viúva que vai pedir ali ao juiz e ela fica insistindo e tal. E ele chega e fala o seguinte, digo-vos que depressa lhe falar a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Isso aqui ele está falando, não está falando para a galera que está lá fora não, hein? Isso aqui, Jesus está falando para dentro da igreja, para crente. Isso aqui ele não está falando, depois você pega lá Lucas 18 para poder entender, desde o que está vindo em cima para baixo. Isso aqui Jesus não está falando para quem está lá fora. Isso aqui Jesus está falando para mim e para você. Rafael, mas isso é possível? É. Você sabe por quê? Lá fora, as pessoas não sabem nem o que é fé. Não sabem nem o que é Deus. Eles não sabem nem o que é fé, que é o conceito de fé, Deus, a maioria, 99%. Isso aqui eles estão falando para pessoas que às vezes começam numa batida violenta dentro da igreja. Vem, ajuda, faz, crê. Para ele nada é impossível. Mas vai passando o tempo, ele se decepciona comigo, porque eu sou homem, se decepciona com a pastora, se decepciona às vezes com uma fala, com é menino, é menina, não sabe conversar, não sabe falar, às vezes se decepciona com o irmão, não sabe sentar e conversar e ali resolver o negócio e bola para frente, ou às vezes é decepcionado porque Deus não atendeu a ele no momento que ele achou que deveria ser atendido, e aí ele se torna um crente incrédulo. Já ouviu essa expressão? Um crente incrédulo. Nas igrejas hoje, 99% são crente descrente. São crente incrédulo, estão ali para cumprir um ritual.
para ver pessoa bonita, sentar na cadeira, bater o ponto de domingo, vai embora para casa, abençoei minha semana e está tudo certo. Isso aqui, Jesus está falando, será que quando eu vir, e está perto, tá? Está perto. Será que quando eu vir eu vou encontrar fé na terra? Será que quando eu vir, quando eu chegar, eu vou encontrar fé dentro do teu coração? Será que vocês têm dado ouvido àquilo que eu tenho falado? Será que de alguma forma eu tenho visto a fé dentro de você? Anota esse conceito aí, que Deus colocou no meu coração. A fé é o fecho da pulseira que segura todos os pingentes e não deixa cair. Sabe a pulseira Pandora ou alguma coisa similar? Mulherada sabe o que é? Se não sabe é porque o teu marido não te presenteou ainda. Mas vai saber, a partir da pregação de hoje vai saber. Ou alguma coisa similar. Aleluia, fala a Deus. Fala a Deus. Botei você numa bola dividida, hein? Ser machos. A Pandora, pulseira, geralmente essas pulseiras similares, ela tem um fecho que pendura todas as outras. Todos os pingentes. Quando você tira aquele fecho, o que acontece? Cai tudo. A fé ela é tão importante que tudo, grava isso. Amor, cura, libertação, salvação, família abençoada, está tudo preso nela. Tudo está preso na fé. A partir do momento que você perde a fé, você começa a desacreditar em todas isso que eu coloquei aqui embaixo. Tudo. Deus fez uma promessa para a tua vida. Ele botou um fecho. Você tira esse fecho, cai tudo. Pá. A fé é o último que bloqueia a todos os demais não descerem. Grava isso que eu estou te falando. Quando você chegar em casa, balança aqui, ó. Como é que era a novela que fala Senhorzinho Malta aqui, ó. Deixa a fé por último. Ela vai segurar todas as coisas. A fé ela vai segurar aquilo que de alguma forma prende tudo. A partir do momento que desmorona, de alguma forma, toda a tua vida vai por água abaixo. Porque sem fé é impossível segurar os outros pingentes da tua vida. É impossível. E diante disso, eu separei 3 tópicos para a gente bater um papo hoje. Eu falei que vai dar o que falar um pouquinho. Mas vocês, que o Espírito revele o coração de vocês aí. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês já deve estar o seguinte, pastor, já estamos acostumados. Você vem dizendo que a gente tem uma mãe. No domingo seguinte, a Bruna vem com um véu. O que vem depois disso? Nada mais vem. Está tudo certo. Primeiro ponto é, será que a fé tem um tamanho? Essa pergunta é fácil. Quem já leu a Bíblia vai responder. Será que a fé tem um tamanho? Levanta a mão para mim aí. Quem acha? Hã? Será que a fé tem um tamanho? Será? Será? Vamos lá. Será que a fé realmente tem um tamanho? Satanás, ele pega isso que a gente vai falar agora e ele coloca problemas na tua cabeça por conta desse primeiro tópico, da gente achar que fé é tamanho, é medida. E eu vou te mostrar hoje, provar por A mais B, que fé nunca foi tamanho. Fé nunca foi mensurável. Seja com o coração aberto, com a mente aberta, com o ouvido aberto. Satanás, ele pega esse ponto para poder botar comparação em você e teu irmão para dizer o seguinte, sabe por que você não trocou de carro? Sabe por que fulano não foi curado? Sabe por que fulano não abriu porta? Sabe por que seu casamento está assim? Porque a tua fé ainda não atingiu o auge. Ela ainda está pequenininha, do teu irmão agora está muito maior que a tua. Alguém já viveu isso? Eu já vivi. E Satanás trabalha no campo da acusação. Ele pega aquilo que você e eu soltamos, que você e eu vivemos, e fica aqui, ó. É isso. Você tem que fazer mais. Você está indo pouco para a igreja. Você está orando pouco. Você está lendo pouco a palavra. Cara, é isso. Está vendo? O teu irmão chegou agora. Já tem um casamento restaurado. A porta já abriu, já trocou de carro, já mudou de emprego, já subiu, já recebeu o que estava atrasado. A questão dele da justiça estava há 15 anos. A sua está 20, 30. Mas ele foi antes de você. A tua fé é uma fé pequena. A dele é uma fé grande. A fé é uma fé grande. E isso vai criando barreiras. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Isso vai criando barreiras, sofismas, fortalezas dentro da tua mente. E você vai começando a botar barreiras entre você e Deus. E quando você vê de alguma forma,
Você, está um crente incrédulo. Você está dentro da igreja, cumprindo rituais, pessoas que vivem cumprindo rituais. Vamos lá? Separei 4 exemplos para vocês aqui. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa, uma fé grande. Passa para mim. Então, isso aqui agora é para a mulher cananeia. Primeiro foi para o centurião, agora é para a mulher cananeia. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Vocês acertaram, hein? Será? Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Agora eu vou te trazer 2 exemplos, mais 2. Perguntou-lhe Jesus então: Jesus, por que sois tímidos, homem de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se bonança. Outro exemplo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem para Pedro, de pequena fé, por que duvidastes? Vocês me pegaram agora, hein? Grande e pequena. A gente sabe que Jesus aqui ele colocou, chamando o centurião e chamando a mulher cananeia de grande a fé. E colocou Pedro como pequena fé, porque ele afundou. Mas para pensar, deixa eu fazer um parêntese com você aqui, pensa comigo. Se eu fosse Pedro, eu ia falar o seguinte: Jesus, tu está brincando comigo. Eu creio que minha sogra foi curada. Meu irmão, o centurião e a mulher acreditaram em algo que mandar a tua palavra e fosse curado. Só que mesmo que eu tenha afundado, eu andei sobre a água. Me diz quem andou sobre a água, Jesus. E como é que você pega para dizer que a minha fé foi pequena e a dele foi grande? Se a gente olha no natural, fala a verdade aqui comigo. Tem alguma razão isso? No natural tem? Fala para mim, tem alguma razão isso? Você falar que a fé do outro que falou: Jesus, manda uma palavra. E você ter andado sobre a água, ainda que um pouco de tempo, você ser comparado como pequeno e o outro descido como grande. Faz sentido na tua cabeça? Não faz? Não faz. Até porque senão isso me levaria a acreditar, dizendo o seguinte: cara, a fé ali é uma coisa meio que Pedro começa grande, com uma fé grande, e de repente do nada, tem um pico para baixo, e a fé dele afunda. De uma hora para outra, tipo, a fé vai de 1000 a -1, em questão de milésimo. Como é que funciona isso? Mas então por que Pedro, de alguma forma, ele foi tido como pequena fé? Por que Pedro ele foi tido como pequena fé e essa mulher, os seus discípulos também, essa mulher e o centurião, ele foi tido como grande fé? A resposta, ela está chamada em firmeza. Grava isso, a gente leu em Hebreus 11:1, pedi para vocês gravarem sobre isso. A resposta está chamada firmeza, consistência e constância. Se você procurar na Bíblia e você achar para mim agora aí, levanta e me mostra. Aonde Deus fala assim, eu coloquei um termômetro, uma fita métrica. Existe isso, uma fita métrica para medir dentro de você aquilo que de alguma forma você vai colocando e aí bate, sabe? Opa, chegou 80, 90, 100. Não há amparo bíblico para isso. E a gente foi ensinado uma vida inteira sobre isso. Você precisa trabalhar para ter uma fé grande, ou você cuidado com a tua fé pequena. E isso me colocou em parafusos, isso deve colocar um monte de gente em parafuso, porque de alguma forma Satanás se aproveita desses gargalos, dessas brechas, para poder invadir e falar o seguinte: cara, você precisa aumentar a tua fé. Você está com uma fé ridícula. Você precisa fazer. Você precisa. A fé grande, preste atenção nisso, que é essa expressão que está lá. Quando a gente vai no original, é essa expressão que está lá, a forma de Jesus falar. Quando Jesus pega e fala para essa mulher, e fala para o centurião, a grande fé, ele está falando, cara, que fé maravilhosa. Ele não está falando fé de tamanho, ele está falando que fé maravilhosa, que fé incrível. Cara, que fé é essa que você teve, que mesmo não sendo meu discípulo,
Você não caminhando comigo, você creu de uma constância, de uma firmeza, até chegar ao fim. Sabe um exemplo que eu trago sobre isso? Jogo de futebol. Adoro, né? Um pouquinho de futebol. Jogo de futebol. Você está no estádio ali. O cara faz uma grande jogada. Essa jogada foi grande, foi larga, foi assim, foi assado, foi metricamente, ou foi uma jogada digna de admiração? Hã? O Desejo falou do menino aqui. É baixinho. Só que a voz dele era grande, ele era grande, ou ele era grande de admiração? Hã? E quando a gente classifica, coloca ali para mim, fé como pequena, olha o que Tiago 2 fala. Tiago 1, isso, desculpa. Peça, ele está falando da sabedoria, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa de Deus. É alguém de que tem a mente dividida, é instável, é inconstante, sem firmeza. Esse não receberá nada de Deus. Deixa eu ler de novo aqui, volta para mim. Não pense que tal homem, que tem a fé grande, que tem a fé pequena, receberá alguma coisa do Senhor. Esse alguém tem a mente dividida e é instável. Aqui ele está falando de duração, de tempo. Concorda comigo? Galera que é português aí, concorda comigo? Estável. Algo que é instável, que não é durável. Então ele está falando de tempo, de duração, de durabilidade. Ou seja, a fé, e a gente vai continuar vendo um pouquinho mais isso, ela nunca se tratou de tamanho. Ela nunca se tratou de grande ou pequena. A gente precisa analisar as escrituras no original. Ela nunca se tratou de uma métrica. Jesus nunca trouxe uma métrica. Ele nunca citou a palavra métrica, termômetro, nesse sentido aqui. Sempre foi firmeza, constância. É como um exemplo que eu pego para você, a diferença da mulher cananeia e do centurião. Para Pedro, os discípulos foi, para você não esquecer mais esse exemplo. Sabe a energia, o interruptor? Você liga ali, pá, ligou. Aquilo tem energia correndo, concorda comigo? A energia está correndo. Só que o que aconteceu com Pedro? Ele desligou o disjuntor antes de ver a luz, antes de encontrar aquilo que ele estava procurando. A energia foi igual para os dois. Os dois, quando começam a crer, eles começam com uma grande fé, porque você começa crendo. Só que a diferença da mulher cananeia e do centurião é que eles ligaram o disjuntor. Ali a energia está correndo. E eles só desligaram, ou não desligaram, depois que eles encontraram aquilo que eles foram buscar com Jesus. Quando Pedro, ele pega e desliga o disjuntor, antes de encontrar aquilo que ele tinha ido buscar com Jesus. Pegou? Isso fica muito mais fácil ainda quando a gente vai no original, para poder entender. Eu fiz questão de ler todas as vezes que Jesus fala grande ou pequena fé. Todas as vezes que você vai falar de grande e pequena fé, todas as vezes. Fui pegar todas. E toda vez que Jesus usa pequena fé, é essa palavra aqui que aparece. Oligopistos. Você viu que aqui a gente fala overflow, anarreias, shabachúria, né? Fala comigo, oligopistos. Aqui tem duas palavras junto. Pistos é fé. Toda vez que você vê pistos, é fé. Oligo significa algo incerto, algo de alguma forma que não tem, que é variável, algo de alguma forma que não é constante. Oligopistos. E essa palavra significa aquele que confia pouco, escasso ou incrédulo. E no hebraico, essa palavra significa meat emunô. Fala comigo, meat emunô. Hã? Vocês vão sair daqui poliglota hoje, hein? Amém? Meat emunô. E olha que interessante isso. A única vez nesse sentido que a Bíblia cita essa palavra emunô é lá em Êxodos, capítulo 17, 12. Lê comigo, é a única, nesse sentido é a única vez que a Bíblia cita a mesma questão.
Essa palavra é usada para fé no hebraico. Fé. Quem lembra dessa passagem aqui, com certeza quem já leu, quem não leu ainda, eu vou contextualizar. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés ali tinha saído para batalhar com os amalequitas. Lembra que Deus fala que enquanto ele estivesse com a mão levantada, lembra disso? Lembra disso? O povo ia vencer. Quando ele cansasse e baixasse a mão, o povo ia perder. O povo ia perder. E aí ele chama ali de um lado Arão e outro lado Ur para poder segurar os braços dele. Ele está lá no monte, ele manda Josué para a guerra e ele fica lá do monte olhando lá de cima o que está acontecendo. E manda segurar a mão dele. E essa palavra que está escrita ali, ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E nele se assentou Arão e Ur, sustentando-lhes as mãos, um de um lado, outro de outro. Do outro assim lhe ficaram com as mãos firmes. Olha isso, com as mãos firmes, estável, até o pôr do sol. Essa palavra emuná significa também fé, usado para fé no Antigo Testamento. O que Deus está falando ali, o que Jesus está falando ali para Pedro, quando Pedro afunda, ele está falando o seguinte, a gente lê na tradução do português, por isso que a gente fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? O que ele está falando, o exemplo é o seguinte, Pedro, ele falava concorda comigo? Ele não falava em grego foi traduzido, era o inglês da época, mas ele falava em aramaico, hebraico, ele fala assim, Pedro, emuná! Pedro, por que você não foi firme, não foi constante? Por que você desligou o interruptor antes da hora? Por que você duvidou na palavra que eu te lancei? E isso te caracteriza como um homem inconstante, como Tiago fala lá em Tiago 1, como a onda do mar que vai e volta. Ficou claro? Em Marcos 9, ele conta uma história de um homem que tinha um filho endemoniado. Isso não está ali ainda não. Ele tem uma história de um filho endemoniado. E ele pede aos discípulos para poder curar esses discípulos, para poder curar o filho dele. E lembra qual é a resposta? Jesus pergunta, mas por que eles não curaram? Lembram disso? Lembra dessa passagem? Aí eles falam o seguinte, não puderam curar. Aí o que Jesus chama eles de geração Geração E aí aquele homem chega para Jesus, em algumas versões que você vai pegar, que não está alinhada com o original, ou seja, a nova versão internacional ela já está alinhada, ele fala o seguinte, ajuda a minha pequena fé. Eu creio, Jesus pergunta para ele, você crê que eu posso fazer isso? Eu creio, mas ajuda a minha pequena fé. Mas quando você já vai na nova versão, você está olhando já aí o telefone, aí, dá uma olhadinha aí na nova versão, ele já diz o seguinte, ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha emuná, ajuda a minha oligopistos, ajuda a minha falta de certeza, de concretude, porque eu não estou aguentando, eu estou desligando o interruptor, até começo bem, mas antes, enquanto a corrente está indo, eu desligo o interruptor. Está fazendo sentido aí? Então a fé, ela nunca foi tamanho, nunca foi medida, sempre foi sobre firmeza, sempre foi. Aí é por isso que eu volto em Hebreus 11:1. Alguém consegue abrir rápido para mim? Rápido, Hebreus 11:1 e ler para mim, rápido. Hebreus 11:1. Está ali? Eu botei? Voltou? Você é demais, né? Olha o seguinte. Ora, a fé é o... O que está ali depois? Vocês sabem ler aí? Está tudo certo? A fé, a fé é o... A palavra emuná, o que significa? Firmeza, constância. É por isso que está ali, senão ele ia falar o seguinte, olha o que o escritor deveria ter escrito então. Ora, a fé, ela é grande, ela é pequena, dependendo do teu resultado, daquilo que você faz. Independente que você vai crescendo, não. Ele fala o seguinte, a medida da minha fé é essa, é a firmeza. Essa é a medida que eu coloquei para vocês entenderem, é a firmeza. Passa para mim, por favor. Quero ver agora tu achar, hein? Não, volta. Perdeu. É bispa. A ser bispa. Semideus. O negócio está ficando sério. Olha o que Hebreus 10, 35 e 38 vai mostrar para a gente. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança.
ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um tempo, aquele que vir, virá, não tardará. Todavia o meu justo... Você prestou atenção no versículo 37, ali, salvo engano, é o 37 que não está ali? A vida é uma maratona, não é um tiro de 100 metros. Então, quando Deus te chama para andar com fé, Ele nunca falou sobre medida, Ele falou sobre constância, porque a vida é uma constância. Por isso que você vive com fé. Você não dá um tiro de 100 metros com fé, porque se você der um tiro de 100 metros com fé, você ligou o interruptor e quando está chegando antes da maratona, você desliga. E aí, afunda. Igual Pedro afundou. Igualzinho Pedro afundou. Por isso que o justo viverá, a primeira vez que é citado sobre isso é lá em Abacuque 2. O meu justo viverá pela fé. Ou seja, viverá, é um estilo de vida que Deus te chamou para ter. É um estilo de vida, é crendo, é um estilo de vida. Isso te acompanha. Você coloca esse daqui como pingente, lá, pum, fechei a pulseira. Está tudo bloqueado. Não cai amor, não cai eu crendo do meu casamento abençoado, do meu filho curado, liberto, da minha família restaurada, do meu emprego, não cai, porque a minha fivela está apertada aqui, a fé está bem concreta, porque eu vivo, isso é o meu estilo de vida. Isso muda tudo. Rafael, Romano 12:3, quem lê para mim Romano 12:3 aí rapidinho? Ué, eu sei que isso está confundindo vocês, aí vocês estavam pesquisando enquanto eu falava. Deus, não, você falou que Deus não deu. Romanos 12:3. Pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Mas se você falou que não tem medida, que está dizendo que tem medida? Como é que funciona isso, Rafael? Eu vou ler de novo para você, porque isso aqui é questão de português. Questão de português, e às vezes a gente falta aula de português. Faz parte. Quem já matou aula na vida aí? Eu vou ler de novo aqui o finalzinho ali, eu não projetei, mas para vocês... Estou pegando o finalzinho ali. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida. Ou ele está falando as medidas. O que está aí na tua Bíblia? A medida ou as medidas? A medida, e ele está falando de fé ou da fé? Ele está falando do artigo definido? Fala, professora. Isso, de história, mas é, professor, mas é. Isso é medida de fé ou da fé que está escrito aí? Eu acho que isso muda um pouquinho, hein? A medida da fé. Ali não está as medidas de fé. Artigo definido, quando dá para uma pessoa, é da fé. Está falando daquele objeto que está ali. Isso muda. A gente tem que aprender também a ler o português certinho, gente. Senão isso faz muita diferença na interpretação. Estou errado, professora? Então tá, muito obrigado. Que é bom, que às vezes a gente fala de medicina, é bom que tem um médico para constatar a gente, para dizer se a gente não está falando besteira. Obrigado, professora. Combinei com você antes? Você sabia o que eu ia falar aqui? Então tá bom, senão o pessoal acha que é armada. A medida da fé. Ele não está colocando as medidas, como se fosse diferente a cada um. Você acha que Deus, ele ia fazer acepção de pessoas, colocando diferentes coisas para você? Lembra que ele falou para Davi? Lembra através de Samuel? Você acha que Deus é realmente um Deus bom, justo, ele colocaria coisas diferentes nos filhos dele? No que tange a fé? A medida da fé. Essa é a questão de português. E aí, qual foi a medida? Eu falei isso aqui antes. Qual foi a medida da fé que Deus deu para a gente? Hebreus 11:1. A certeza.
Essa é a medida que Deus deu para mim e para você, a certeza. Essa é a medida que Deus te deu, é a certeza. A certeza. Presta atenção, tem um princípio bíblico. Se você quer estudar mais sobre princípios bíblicos, o Lucão tem uma escola de seminário. Acontece toda terça-feira, vai buscar mergulhar ali que ele vai te ajudar. Existe um princípio bíblico chamado princípio da prevenção, ou do contexto. Tudo aquilo que na Bíblia aparece primeiro falando sobre o assunto, aquilo tem autoridade sobre os demais. Então, toda vez que aparece um assunto, um conceito sendo delimitado, sendo explicado por alguém, tudo que está na Bíblia, ainda que tenha sido escrito depois, ele passa a ser interpretado para não ter confusão, conforme aquilo veio trazer o conceito. Não esqueça mais disso. Deus é, João vem falando que Deus é, então ele trouxe um conceito, concorda comigo? Deus é amor. Então, tudo que você vê na Bíblia relacionado a amor, você agora vai trazer sobre Deus, porque Deus é amor, esse conceito foi feito. E assim é sobre fé. O primeiro a escrever sobre conceito de fé foi em Hebreus 11:1. E ele diz que Hebreus 11:1, que a fé é a firme certeza. Qual é a medida que Deus te deu? É a... Ficou claro aí? Hã? Pegou? Passa para mim, por favor. Vigiai. Olha isso. Isso aqui é tudo, isso aqui é durabilidade. Olha os verbos que são usados aqui. Olha os verbos. Ser igreja é mais do que uma igreja. É quase uma aula, né, para o vestibular, para o Enem, né? Olha o verbo que é usado aqui, permanecei. Permanecei. Isso está no presente. O indicativo está aqui, é permanecei. Vigiai, permanecei. Firmes na grande fé, na pequena fé, permaneceis firme no meu conceito que eu coloquei em Hebreus 11:1, permaneceis firme, essa é a medida que Deus deu para mim e para você, firmeza. Portai-vos corajosamente, sede fortes, passa para mim, por favor. Ele declara, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei, é tempo, está guardado a fé, passa mais uma. 1 Pedro 5,9 é dito, a qual resistis firmes. Na grande, na pequena, o que ele está falando ali? Lê comigo. A qual resistis? Deus não está se importando, e você vai ver isso comigo aqui, se é grande ou se é pequeno. Isso é um conceito metodológico, é um conceito, desculpa, uma metáfora, que Deus usa inclusive para usar sobre a semente, a gente vai chegar lá. Sei que isso está na tua cabeça, mas é semente de grão de mostarda, calma, calma, está ansioso, está com a cara assim para mim, cheio de 9 horas, calma, está com pressa, sai do Cronos, entra no Kairos, vai dar tudo certo. Ficou claro essa parte aqui? Vamos entrar no segundo agora. Mais 15 minutinhos. Mas ao menos eu posso pedir para Deus aumentar a minha fé, correto? Putz, grilo, eu escrevi. Não tá, eu falei putz, grilo, não tá. Lucas 17. Cara, pedir para Deus, você pode pedir qualquer coisa, mas receber, com sinceridade, eu estou falando de mim. Quanto que já acharam que pode pedir para Deus aumentar a fé? Levanta a mão. É só para eu entender. Eu já vivi isso. Presta atenção, vamos tirar um outro gargalo aqui. Então Jesus disse ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ué, Rafael, aumenta-nos a fé. A resposta de Jesus, se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis essa moreira, arranca-te, transplanta-te daqui para lá. Você vê mais uma vez Jesus, quebrando todo o sofisma. Para raciocinar comigo. Ele está cobrando toda a fortaleza que os discípulos, eles estavam mordidos.
Porque Jesus tinha chamado o centurião e a mulher de grande fé, e eles que andavam com Jesus, Jesus estava chamando eles de pequena fé. E Jesus falando o seguinte: preste atenção, eu estou quebrando esse sofisma na tua cabeça, porque Satanás está fazendo um barulho dentro da cabeça de vocês, e vocês andam comigo. Vocês estão me pedindo para aumentar a fé, e aí agora eu venho dizendo para você, dizendo o seguinte: olha aqui, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você está tão preocupado com grandeza, com mensuração, com tamanho, e eu estou dizendo que fé do tamanho de grão de mostarda. E quando a gente faz o equivalente à fé do tamanho do grão de mostarda, a fé ela é o quê? Pequena. E ser pequena, eu falei que não tem misura, não tem fé, significa que a gente colocou ali pequena, emuná, oligopistos. O que Jesus está falando para eles aqui? Meu filho, preste atenção, eu vou reler com você aqui, ó. Isso vai se aplacar para os meus filhos que vão estar escutando você nascer igreja em 2025. Então disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. A gente está assim dentro de casa. Aumenta a minha fé, Pai. Diante dessa situação de desemprego, de falta de pagamento, de cura, de libertação, de seja lá o que for, aumenta a minha fé. Aí Jesus vem no seu quarto e fala assim no seu coração: se tiveres a certeza que eu sou fiel à palavra, se você tiver firmeza, não desligar o interruptor antes, você vai pedir para essa doença sair do teu corpo, sair do corpo do teu filho, esse desemprego ir embora, essa ação na justiça continuar. Mas eu estou há 1 ano, eu estou há 2 anos, eu estou há 10 anos. Você precisa crer, porque o que manda não é o Cronos, é o Kairos, e a tua promessa está estabelecida no meu Kairos e não no teu Cronos. Você precisa crer, ser firme até o final, porque você vai dizer: arranca-te daqui para lá, e vai acontecer. Vai dar uma salva de palmas. Jesus aqui quebra parâmetros. Ele estava chegando todo armado, os discípulos, todos armados para Jesus, dizendo: aumenta. E Jesus está falando: deixa eu quebrar esse sofisma, deixa eu te mostrar que a fé pequena como o tamanho da grão de mostarda é uma fé pequena, é emuná, é oligopisto, ou seja, é certeza, a firme convicção expressa em Hebreus 11:1. Se você não desligar o interruptor antes, crendo que você não vai morrer, calma com esse desespero, calma, vai dar tudo certo. Estou seco pela palavra, varão. Coloca para mim, próximo ali, amor, já. Esse é o terceiro ponto. Bacana, Rafael, você conseguiu quebrar, não, o Espírito Santo através de você, quebrou 40 anos do meu aprendizado, 50. Quebrou tudo aquilo que eu vivia de uma forma, mas a gente está aqui para isso, justamente. Você está fazendo lavagem cerebral, exatamente, a gente está pegando o teu cérebro, lavando de toda essa contaminação que um dia colocaram, para que você rompa em fé. Para que você saia daqui de maneira diferente. Então, como aprimorar minha fé? Hebreus 6,12 diz o seguinte: para herdar as promessas. Quantos têm promessa aqui? De Deus? Tem várias. Para herdar as promessas são necessários 2 coisas. Olha que são as 2 coisas que Deus coloca para a gente aqui. Olha como é que é interessante isso. Fé, essa palavra é pistes, eu li aqui, pistos, que significa convicção da verdade. Convicção daquilo que Ele te prometeu. E a segunda é paciência. E aí a gente vai no original de novo. Makrutumia, que significa paciência. Lê comigo ali. Volta ali um pouquinho. Eu vou ler de novo aqui. Para herdar as promessas são necessárias. Você precisa ter uma fé gigante, cara. Tem uma fé gigante, hein? Grande, hein? Vou te qualificar como uma fé grande, hein? Convicção, certeza, firmeza. Não desliga o interruptor antes. Tá ruim? É vírgula, não é o ponto final ainda. Tá ruim? Não desliga o interruptor. É vírgula, não é o ponto final ainda. Mantenha acesa a luz. Deixa a energia correr. Deus está contigo. Que isso, hein, Valéria? Tá hoje no...
Esses dois elementos caminham junto. Caminham junto para que você obtenha aquilo que Deus tem falado com você. Mas, Rafael, eu já entendi, mas eu vou passar para um outro ponto. Eu não consigo ter fé. Eu já estou um crente incrédulo. Eu sei ler a Bíblia, eu conheço a Bíblia de cabo a rabo. Eu venho na igreja, eu ajudo, mas eu perdi a fé. Perdi. Muito menos a firmeza. Muito menos. Como é que esses caras funcionavam? Vou te relembrar um pouquinho. Mulher cananeia, eu vou te lembrar um pouquinho. O centurião. Esses caras não vinham para a igreja. Esses caras não tinham a Bíblia. Esses caras não eram discípulos. Mas Jesus falou que a fé deles teve uma constância, uma firmeza. Que eles obtiveram um resultado que quem andava com ele não teve. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Às vezes você encontra até uns malucos aí fora, né? Você fala assim, cara, eu queria ter a fé desse cara aí, cara. Tem uns doidos que a gente encontra aí fora aí que eu falo o seguinte, cara, você acha que esses grandes empresários que chegam no patamar que chegam, você acha que esses caras não têm fé para estar ali? Os caras rompem barreira que você e eu dentro da igreja a gente não rompe. Mas que a gente está rompendo hoje. A gente está rompendo hoje. Porque nós somos filhos. E o mundo nos pertence. Ele jaz no maligno com a maldade. Mas sempre esteve no controle do nosso Deus. E tudo que tem aqui nosso, aqui, para o melhor da terra, é nosso. É nosso. Só que teve uma coisa que aconteceu na mulher cananeia. Uma coisa que aconteceu ali no centurião. Eles ouviram de Jesus. E isso entrou no coração deles. Não bateu aqui e ficou. Eles ouviram. E isso entrou no coração. E isso gerou metanoia, mudança na mente, no coração. E eles nasceram de novo ali naquele momento entendendo o que eles estavam ouvindo. Eles estavam justamente, bota para mim lá, a fé vem pelo ouvir, é uma outra tradução que você tem que passar a botar. A fé vem pelo ouvir. Muitos vão falar, ouvir a palavra de Deus. Não, você vai no original, é a palavra de Christus. Rafael, mas tem diferença? Tem. A palavra de Deus diz de Gênesis a Apocalipse. Aí você vai ter que guardar o sábado, você vai ter que circuncidar, você vai ter que fazer festas, porque essa é a palavra de Deus. Só que ele fala a palavra de Christus, quando você vai no original. E é a palavra da nova aliança, da graça, do favor de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, a fé vem pelo ouvir. E foi o que naquela hora eles ouviram ali, a palavra da graça, do favor, que não quis julgar o quanto eles estavam meritocramente prontos para receber. Mas a fé deles, naquele momento, sacudiu o mundo espiritual, os fazendo acessar aquilo que nem os discípulos haviam acessado ainda. Uau! Uau! Você sabe, a fé vem pelo ouvir. Às vezes você está ouvindo há 10 anos, 15 anos. Ali nunca foi quantidade de tempo, mais uma barreira quebrada. Ali nunca foi sobre quantidade de tempo. Ali foi sobre qualidade no que você escuta, no que reverbera no teu coração, e através disso você confessa aquilo que você já crê, mesmo não estando vivendo ainda. A Bruninha vai falar sobre isso hoje à noite. Confissão de fé. Confissão de fé. Quanto isso é importante para a nossa vida. Aqueles caras receberam, ouviram. Olha como é que funcionou o mecanismo. Eles receberam, ouviram. Quanto tempo? Os discípulos estavam anos com eles. Estou certo ou estou errado? Os discípulos estavam anos com eles. Os caras receberam em questão de minutos. Questão de minutos, aquilo já reverberou, eles ouviram, passou para o coração e confessaram. A fé é completa. Você recebe, transforma no teu coração e você depois materializa. Mesmo você não estando vendo. Ah, mas ele ficou pior. Meu marido bebia, agora está bebendo 2 vezes. Me batia, agora está batendo mais. Gritava com as crianças, agora está gritando mais. Era isso. Eu achei que ele fosse curado, ele está pior, o diagnóstico.
Não desliga o interruptor, continua confessando, porque aí você não está vendo ainda no mundo natural, mas isso lá no mundo espiritual já está assim, ó. Depois vem como uma avalanche sobre você, para você viver as promessas dele. Mantenha a tua confissão de fé firme, porque aquele que prometeu é fiel. Vou te dar um exemplo prático aqui. Saúde e finança. São duas áreas da nossa vida que a gente fica muito suscetível. Que Jesus estivesse na nossa frente hoje, materializado, ia falar assim, cara, pequena fé. Ou seja, incerto, inseguro, inconstante. Saúde e dinheiro. São duas áreas que desafiam a gente, não é? Fala a verdade. São mais as duas áreas que desafiam a nossa vida. Saúde e financeiro. Essas duas áreas, às vezes, vêm para arregaçar. Saúde e finança. E aí você começa, Senhor, eu dei dízimo, eu dei oferta, eu fiz, eu aconteci, mas as coisas não acontecem na nova vida, na minha vida. Senhor, eu estou orando pela cura, eu estou declarando, conforme eu aprendi, isso está entrando no meu coração, mas eu estou declarando a cura e nada acontece, as coisas não mudam. Aí Jesus estaria de frente para você dizendo o seguinte, por que você está desligando o interruptor? Por que você está sendo exatamente como Tiago falou, como a onda do mar? Uma hora você crê, outra hora você não crê. Uma hora você crê, uma hora você não crê. Sabe, aqui a gente pode falar de agricultura que é mais familiar do que no Rio. Sabe o agricultor? Imagina o agricultor pegando uma semente, fazendo assim, ó, plantei, tirei, plantei. Esse cara vai colher alguma coisa? Ele tem que plantar, ele tem que regar, ele tem que adubar, e ele tem que crer que ao seu tempo ele vai mandar a chuva e o sol necessário para fazer a semente levantar e virar uma grande árvore para você e eu colhermos o fruto. E aí você desiste, e aí você pega ali e fala assim, cara, não está dando mais, não está dando. Só que preste atenção, quando você vira a chave, que a gente está virando hoje aqui, quando a gente vira a chave, você crê, porque crê. Vem o primeiro problema, você crê. Vem o primeiro desemprego, você crê. Vem a doença, você crê. Eu creio, eu declaro. Mas eu não vou abrir mão, eu creio, eu declaro. Eu estou firme na palavra que ele lançou. Eu estou firme no vem que você vai andar sobre a água. Eu vou parar de olhar para o lado. Eu estou firme nessa palavra. Vem, eu vou contigo, vem. Eu estou firme, eu estou aliançado nessa palavra. E eu creio. E aí sabe o que acontece? O seu escudo da fé, que Gálatas cita, vai se tornando mais forte, porque a caminhada vem. Era de plástico, aí vai se tornando ali de ferro, de aço, de bronze, e vai ficando mais forte. Quanto os dados inflamados de Satanás. Satanás não pode. João fala que o maligno não nos toca. Ele joga dardos inflamados. Grava isso, ele não tem poder para tocar no teu corpo. Ó, dados inflamados, te acreditar em mentiras do inferno. E aí a tua fé está aqui, ó. Vem, Satanás. Pode vir, vem. E aí você começa a ter experiência. Grava isso que eu estou te falando. Você começa a ter a tua própria experiência. É muito legal, óbvio, ler a Bíblia e pegar a experiência de quem está lá. Por isso que a Bíblia está ali. Por isso que eu estou pregando aqui para vocês, para fortalecer a fé de vocês. Mas é legal que vocês tenham a experiência de vocês. Vocês tenham a vida de vocês. Porque fazendo assim, está batendo aqui, ó. Bate. Vencer a primeira. Isso vai te dando calo. E aí você vai entendendo que tudo é possível. Você vai entendendo que a palavra não é brincadeira. Você vai entendendo que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel, que Deus realmente existe. Você vai tirando do campo elucidativo e você vai trazendo para o campo natural, entendendo que Ele opera lá, entendendo que isso vai te dando calo. Isso vai te dando calo, vai gerando conquistas, e vai gerando conquista. E Satanás começa a não falar, cara, nessa área aí eu não brinco mais com ele, porque ele já viu que é possível romper em fé. Nessa área do casamento, ele não brinco mais com ele. Não adianta porque eu vou ficar ali enxugando o gelo. Ele vai romper em fé. Não adianta que quando vira o desemprego, quando vira o problema de bactéria, de osso, de visão, de AIDS, seja lá o que for, de câncer, não adianta mais, porque ele já entendeu que tudo é possível ao que crê. E aí você rompe em fé. E aí você rompe. Por isso que é interessante você ter a tua experiência. E mais uma vez eu vou comparar, mais 3 minutinhos, segura aí. Vou comparar ao futebol. Eu tinha um treinador que falava o seguinte, cara, para de ficar dando gol para os outros.
Tenha você o tesão de fazer gol e você vai ver o quanto que é bom. E aí você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto. E aí isso se torna normal. E o que Deus está falando para você, que na tua vida se torne normal vencer. Que na tua vida se torne normal romper em fé. Não seja como aquele cara gordinho ou aquela mulher gordinha que está fazendo dieta. Que começa no ânimo. Perdi os 5, 10. Valéria, hoje tu tá tudo para você hoje, Valéria? E ele começa ali, ela começa ali, sabe? Ela sai de manhã, 7 horas da manhã, para levar as crianças na escola com roupa de malhar. Você encontra ela no shopping, meio-dia, ela está com o quê? Com roupa de malhar. Conta 3 horas da tarde, está o quê? Com roupa de malhar. Você pergunta, você foi para a academia hoje? Ela vai falar, não tive tempo ainda. Não consegui ainda. Minha filha, mas já são 5 horas, tu está com essa roupa desde 7 horas da manhã, que a gente deixou os filhos junto na escola. Essa é fé. Então não seja como. Você sabe por quê? O que acontece? Eu vou te ser sincero. Eu sei porque tem pessoas na minha família que tentaram essa questão. E aí, olha como é que Satanás trabalha no teu psicológico, botando fortalezas em coisas muito pequenas. Você tenta ali no primeiro mês, você perdeu peso, malhou e fez. No segundo mês, como já perdeu aquele excesso, isso é biológico. No segundo mês você perde menos, no terceiro você vai perdendo mais, e aí você desanima. Não dá certo mesmo? Tô gordo, olha aqui. Aí vai para frente do espelho com um bis, marshmallow. Tô gorda mesmo. Tô depressiva mesmo. Olha isso aqui. Olha, eu comi a pizza ontem à noite, olha para onde veio. Veio localizada. Olha isso aqui. A picanha do fim de semana. E aí isso vai gerando barreiras na tua cabeça. E aí para você voltar e fazer dieta de novo, você não vai fazer, porque você já está tão decepcionada com a vida, está tão decepcionada que você não atingiu o resultado que você esperava, mas tudo isso está ligado à fé, porque você desligou o interruptor antes da hora. Calma! Calma, tenha paciência, as coisas vão andar, as coisas vão acontecer, e aí quando você se acostumar a vencer, pronto, rompeu em fé, está acostumado a vencer e ponto final, e vamos celebrar, vamos botar a sunguinha, vamos para a praia, maguinha, Você rompeu em fé, deu tudo certo, é um exemplo que traz muito, né, essa questão. Quando eu estava com aquele problema com o João, no hospital, a gente tinha uma palavra de Deus, que João ia sair de lá domingo. Para quem não sabe, eu quase perdi meu filho. Durante 12 dias caóticos da minha vida. A gente quase perdeu, a ponto do principal cirurgião de Curitiba falar que não sabia mais o que fazer. Eu falei, rapaz, se você que é um médico de 50 não sabe, imagina eu. Então tá bom, médico dos médicos, aí esquece. A gente tinha uma palavra. E às vezes você tem uma palavra na tua vida. E é nela que você tem que ficar ao pé. É nela que você tem que se apoiar. Foi liberada uma palavra para você. E a gente tinha uma palavra que a gente ia sair no domingo de lá. Deus tinha falado com a minha esposa, eu abracei aquilo queimou no meu coração. Sabe o que aconteceu? Isso era 7 horas da noite. Era a última 5, no sábado. Precisava da última dose. Se ele não tomasse a última dose de antibiótico. Ele estava tomando um antibiótico tão forte, que era um antibiótico para quem, sabe, perdia a perna, aquelas coisa muito maluca, sabe, que estava em estágio de tão forte, porque era morfina a cada 3 horas, né? Era uma coisa louca. Um menino de 3 anos de idade. Mas a gente tinha a palavra que a gente ia sair domingo dali, cara. A gente estava firme nessa palavra, cara. A gente não parou de olhar para o vento e falou assim, eu vou olhar para quem tem que olhar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E aí a última dose, o que acontece? Ele já estava com cerca de 16 furos no corpo. O João estava com 16 furos no corpo. 16 furos no corpo. A minha fé ali naquele momento não estava uma fé grande, não. Isso é para desbaratinar na tua cabeça aí, que não existe fé grande, pequena. A minha fé ali, só Deus sabe como estava. Só Deus sabe como estava. Mas eu lembrei de uma palavra. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se você tiver firmeza. Quando você lê isso, lê sobre firmeza, não lê sobre tamanho, não esqueça isso. Se eu tiver firmeza, constância,
A mulher fura a primeira de novo, fura a segunda, pega aqui, pega mais 3, 4 furos no meu filho que já estava do pé, a cabeça todo furado. Só. A última tentativa era aqui, ó. Não era isso? Era na como é que era? A última era aqui, você imagina, cara. Quando ela bota, eu falei, vamos para outra. E ele gritando, chama a enfermeira. Vieram mais 3 outras enfermeiras, chefe de enfermagem, quase o hospital inteiro. Eu falei, vamos embora, vamos para a última, vamos, amor, vamos junto, vamos crer, vamos. Bota aqui, quando ela bota aqui, explode. Estoura, né? Estoura, fica desse tamanho. Falei, não tira. Eu tenho uma palavra, não tira a agulha, mas estourou, não tira, porque eu tenho certeza que meu Deus é fiel, não tira daí de dentro, não tira, e aquilo começou a desinchar, eu vi com meus olhos, a minha esposa viu com os olhos, aquilo começou a desinchar, começou a voltar ao normal, e começou a fluir o antibiótico dentro dele. Eu tenho uma palavra, eu sei o que queimava no meu coração, eu não desliguei o disjuntor, eu fui até o final, porque ele é fiel. Se eu desligo ali com a pira de achar que é grande ou pequeno, eu já estava liquidado. Porque minha fé não estava nem pequena ali, estava menor que sei lá o quê. Se você for parar para pensar nessa loucura de métrica. O que Deus está importando com você é certeza, é convicção. Passa para mim, amor, por favor. A fé, ela não é louca. Grava isso. A fé, ela não é inconsequente. Para outros pode até parecer que está no teu redor. Mas dentro de você, você sabe o que arde. Você está seguro nessa palavra aí que ele te prometeu, cara. E ele te falou, avance. Sabe o que você vai fazer? Vai avançar. Lembra de Noé? Ainda botei o exemplo ali. Chamavam Noé de tudo. Avança. Se você tem a certeza, se está queimando dentro do teu coração, avança. Não tira a agulha, não tira, porque vai baixar e vai fazer correr. E se você tem uma palavra de sair no domingo, você vai sair, ponto final. Satanás, ele quer te testar toda hora. Ele quer te testar toda hora e você precisa estar firme. Passa para mim, por favor. Mais 2 só. Fui crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Assim já não sou mais eu quem vive. Não importa os teus conceitos. Não importa o que você aprendeu até aqui, joga fora. Não é você mais que vive. Perde a sua psique para Ele. Larga para trás, carregar a cruz, larga. Ou seja, perder para Ele. Perde para Ele. Carregar a cruz é o seguinte, abre mão de tudo aquilo que você de alguma forma um dia pensou e achou que poderia convencer. É você viver para Ele segundo o pensamento dEle, largando o que foi para trás e vivendo para Ele. Então assim já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela mais um tempo. Vivo. Não é um tiro de 100 metros. Não se trata de pequeno ou grande. Eu vivo. É uma maratona. É uma constância. É hoje, é amanhã, é depois. Até que Jesus volte. Eu vivo pela fé nessa constância que Ele prometeu. Que me amou e se entregou por mim. Fé em Cristo não é ter. Grava isso. Não é ter, mas é viver. Porque quando você tem, você perde. A fé não é ter, é viver. Por isso que é um estilo de vida, que quando você tem alguma coisa, pode perder, acaba. Isso acaba, vai embora. A fé é um estilo de vida, você vive. É a firmeza, é a convicção em cima da palavra que Ele liberou sobre a tua vida. Você lembra da passagem de Naamã, comandante do exército sírio, tinha batalhado contra Israel, capturou uma menina, e ele quer ser curado, ele estava com lepra, e ele vai procurar Eliseu, e Eliseu manda ele pular quantas vezes no rio? Quantas vezes? Lembra Jericó? Quantas vezes tinha que dar a volta? E na última tinha que dar 7. Eram 7, sendo que a última 7. Minha pergunta para você, se Naamã desliga o interruptor antes, na 6ª vez fala o seguinte, cara,
vou mergulhar mais não, porque eu não vi na primeira, eu não vi na segunda, eu não vi na terceira. Eu estou rodando Jericó ali. Fica tranquilo que a muralha vai cair. A muralha vai cair na tua vida. Pô, e no 7º dia mais 7. E se essa galera para antes? E se essa galera desliga o interruptor? E se essa galera para? Naamã teria morrido de lepra e Jericó estaria em pé até hoje. A fé sempre foi constância, firmeza. O que Deus quer de mim e de você, constância, firmeza. Constância, firmeza. Então descansa, descansa. Último slide aí. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve. Pega o que está sendo colocado aqui hoje, escreve, grava. Porque Satanás vai te bombardear amanhã e você vai lembrar dessa palavra aqui hoje. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, ou seja, a ponto de quem está correndo, olhe o tamanho daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não se enganará, nem se tarda, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa. Aí depois ele vem falando, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tempo de novo, não se para, não tarde, ele vai vir. Último slide, pode ficar de pé, por favor, que a gente vai... Esse conceito aqui que o Espírito Santo me deu, gostaria que você tomasse para sempre da tua vida. Você que está tomando uma decisão por esses dias, manda para alguém que você acha que está tomando uma decisão. Compartilha esse culto por alguém. Importante. Não se precipite em nada. Apenas creia. Pois a dor da consequência do reparo, por você querer acelerar o tempo e viver fora da fé, ou seja, por vista, será sempre muito maior que a dor momentânea que você está vivendo por esperar na fé o tempo certo de Deus para a sua vida. Rafa. A dor da reparação, por você querer acelerar as coisas, ela é muito maior do que a dor momentânea que você está esperando agora. Porque depois, para reparar, você já está machucado, já está ferido, tem que voltar tudo. Para depois reconstruir. Espera. A fé significa espera, descansa. Fica tranquilo, entra no meu tempo, sai do teu tempo, descansa. Porque essa dor momentânea que você está passando, já vai andar, porque aquele que te prometeu... Volta para mim, Abacuque 2:2, enquanto eles fazem um arranjo ali. Fica tranquilo, porque aquele que te prometeu disse o seguinte para você: não se enganará. Ele não tarda, espera, porque certamente ele virá, não tardará. Você que está me olhando para a internet aí, calma. Tenha fé, tenha constância, porque aquele que prometeu, ele certamente virá. Ele não vai tardar, vai dar tudo certo. Amém? Pai, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela é viva. Obrigado pelo Teu carinho conosco, nos fazendo aprender um pouco mais dessa manhã. O quanto Você é bom, o quanto Você cuida da gente. Muito obrigado, Jesus. Que a fé dos meus irmãos ele possa de alguma forma se aprimorar em Ti. Que a fé dos meus irmãos possa estar firme, constante em Ti, Pai. Porque Você é fiel. Que os ouvidos deles estejam abertos, que o coração deles estejam abertos, que a mente deles estejam abertos para ouvir e colocar em prática a Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Se você puder ficar de olhos fechados, eu quero orar por você nessa manhã.
que chegou aqui desacreditado, se você puder fechar os teus olhos, e a galera que é da casa ficar em intercessão. Você que chegou aqui dizendo o seguinte: Rafael, eu me encontro nessa posição, a minha fé já se foi, já se esvaiu. Você que está me olhando aí pela internet também, me assistindo. E você que chegou aqui hoje dizendo o seguinte: eu quero esse Jesus, cara. Sabe, eu achei um dia que eu tivesse Jesus, mas eu nunca nasci de novo. Eu preciso disso. Não temas. Deus está falando com você, ser forte. A igreja de olho fechado intercedendo. Levanta a tua mão que eu quero te conhecer. Levanta teus braços. Você que de alguma forma chegou aqui com a fé, sabe, lá embaixo, destruído. Você que quer aceitar Jesus. Amém? Amém? A igreja com o olho fechado, por favor, levante sua mão. Amém? 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 Eu vou estar orando pela sua vida. Tem mais gente. Amém? Amém? Pai, eu quero te entregar a vida dos teus filhos. Tem pessoa aqui que precisa te aceitar. Tem alguém aí que de alguma forma precisa dizer: Jesus, eu quero você como Salvador. Levanta a sua mão, quero te conhecer. Que veio aqui num convite. Eu quero te conhecer. Amém. Pai, muito obrigado, Pai, por esse culto. Ajuda meus irmãos a romperem fé, Pai. Ajuda eles a aprimorar, que eles coloquem em prática, abrindo a boca da palavra que viveram hoje aqui. Ajuda o coração dos meus irmãos, Pai. Muito obrigado, Jesus. Eu queria que a igreja orasse comigo dizendo o seguinte: Jesus, você é o meu Salvador. Você é o tudo da minha alma. Muito obrigado, Jesus. Ser igreja, eu quero abençoar a tua vida, que a graça de Deus, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, que o romper em fé de Deus esteja sobre a tua vida. Viva isso. Eu te aguardo hoje à noite, que você tenha uma semana abençoada. Vá em paz. Se você quiser continuar curtindo o louvor, fica à vontade, vocês estão liberados. Tá bom? Se você quiser orar pelo quem está do seu lado, dar um abraço. Não saia sem dar um abraço quem está do seu lado, tá? Não saia dizendo a palavra de Deus. Mas é bom demais. Vai com tudo aí.